a última dessa edição. Para a glória de Deus. Vamos fazer mais uma oração. Então, Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, pela tua bondade de podermos estarmos aqui para mais uma vez, Senhor, juntos com a tua igreja, juntos, Senhor, com esta família, aprendemos a tua palavra. Por isso, nos instrui, nos ensina, nos direciona, e que tudo seja feito para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, né? Irmãos, chegamos à última lição dessa terceira edição de EBAF. Então eu quero agradecer a todos os irmãos, todas as irmãs que estiveram aqui conosco, e nós estaremos falando sobre perseverando na fé em Cristo, falando sobre perseverança. Eu gostaria de convidar meus irmãos a abrir a sua Bíblia aí, no texto áureo, que está em 2 Pedro, capítulo número 1, versículo 19, texto áureo, capítulo de número 1, de 2 Pedro, versículo 19, graças a Deus. As duas caixas estão funcionando, Joyce? Está certinho as duas caixas? Graças a Deus. Dá um jeito lá, William. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 19, diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Vamos para a verdade prática da lição e nós vamos explicar o fundamento desta palavra. A verdade prática é o seguinte: a Bíblia é o único instrumento, a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Eu quero convidar os irmãos a abrir agora 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 10 ao 17. Segundo livro de Timóteo, capítulo de número 3, versículo 10 ao 17, para nós realizarmos a leitura bíblica desta palavra, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos do versículo 10 ao versículo 17. Graças a Deus e graças a Deus. Acharam aí, amém? Amém. Vamos lá. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. O 11. Perseguições e aflições tais quais aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que o que tens aprendido. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Queridos, hoje nós falaremos sobre a perseverança na fé em Cristo. A palavra-chave desta lição hoje vai falar sobre perseverança. E aqui hoje cabe nós refletirmos a respeito dessa palavra. O que é ser perseverante? O que nos faz perseverar na nossa fé em Cristo Jesus? Como nós lidamos quando nós somos tentados a parar, a desistir na caminhada? E aí nós vamos entender que no meio de tantas religiões, de tantas teorias, teses, heresias, nós entendemos que a única fonte que nos dá perseverança é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada
ela é o único livro, ou melhor, ela é o livro que tem a fonte, a sua fonte, a origem divina. E aí nós vamos entender que ser perseverante é justamente com base na palavra de Deus, nós refutarmos, nós não aceitarmos essas novas ondas, esses ensinamentos que se dizem inovadores, e assim nós tendo a palavra de Deus, nós com a palavra de Deus, tendo ela como única fonte de autoridade, amém? Então nós vamos falar um pouco a respeito de perseverança, tá? A primeira coisa que aqui nós vamos aprender é que o tópico 1.1 vai falar sobre diante das heresias é preciso perseverança. Nós estudamos, pessoal, ao longo dessas feiras, falando sobre algumas heresias, algumas seitas, alguns ensinamentos que não correspondem à palavra de Deus, e como nós temos que lidar diante dessas heresias, diante dessas situações. É preciso ter perseverança. E eu costumo dizer que, por mais que isso soe estranho, mas se tem uma coisa que o inimigo da minha alma e da sua alma tem, é a tal da perseverança. Satanás, ele tenta de manhã, ele tenta de tarde, ele tenta de noite, ele faz algum tipo de coisa para que nós possamos cair nos seus laços. O que faz o homem e a mulher que se diz cristão cair nos laços, cair nessas heresias, nesses falsos mestres, é justamente deixar de persistir naquilo que nos instrui, que é a palavra de Deus. Muitos começam, mas poucos terminam. Muitos iniciam de uma forma afobada, de uma forma acalorada, mas ao decorrer da caminhada eles acabam desanimando porque não perseveram. E aí, pastor, o que é preciso fazer? Ser perseverante. Eu quero agradecer a Deus aqui porque vocês que têm vindo aqui é o motivo de nós estarmos aqui, a perseverança. Então, tópico 1.1 vai falar justamente sobre as epístolas. As epístolas que Paulo escreveu a Timóteo e Tito, elas são conhecidas como epístolas pastorais. E por quê? Porque elas possuem uma fonte de caráter apologético. E nós já temos estudado aqui. Quem lembra o que é apologética? O que é apologética? Os livros que Paulo escreveu a Timóteo e a Tito, elas têm esse forte caráter apologético. O que é apologético? Defesa da fé, aquilo que eu creio e defendo. Então Paulo está escrevendo a Tito e a Timóteo para quê? Para que eles refutem, eles saibam defender fábulas, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, e Tito capítulo número 3, versículo 9. Ou seja, as epístolas que Paulo está escrevendo para Tito e para Timóteo é justamente ensinando, mostrando, direcionando a eles para que eles possam identificar fábulas, heresias, genealogias intermináveis. E ainda Paulo vai dizer para Timóteo, no capítulo 6, versículo 20, vamos lá rapidinho, 1 Timóteo capítulo 6, versículo número 20, ele vai dizer que também isso é chamado de falsamente chamada ciência. Vamos lá, o que está escrito aí em 1 Timóteo 6 e 20? Vamos lá, 1, 2, 3. Tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições falsamente chamadas ciência. Olha o que Paulo está alertando aqui para Timóteo. Cuidado, porque essas fábulas, a questão das heresias, que elas estão sendo colocadas, elas têm sido confundidas com a ciência.
Porque a ciência nada mais é do que o estudo, a tecnologia, a inovação, coisas modernas, e isso tem confundido muitas pessoas, e elas têm ficado à mercê de falsas doutrinas, falsos direcionamentos. E aí Paulo está deixando bem claro isso para Timóteo. E aí, o que Paulo ele está dizendo também? Que existem falsos mestres, existem pessoas que têm doutrinado, têm ensinado, e na verdade eles são falsos mestres. O que a Bíblia diz lá em João capítulo 10, que são pastores, mas na verdade são lobos travestidos, ou melhor, vestidos de pastores. Quer ver outra coisa que Paulo também diz? Ele combate dois grupos heréticos. Quais são eles? Os gnósticos e os judaizantes. Gnósticos são aqueles que não acreditam, refutam a palavra de Deus. Judaizantes são aqueles que acreditavam que as pessoas só seriam salvas através se cumprissem a lei. Aí Paulo ele vai refutar isso. Por quê? Ele está dizendo que essas pessoas são conhecidas como falsos doutores da lei, da circuncisão e das fábulas judaicas. Agora eu quero que você preste atenção aqui, pastor. Quando nós falamos a respeito de perseverando na fé em Cristo, a forma de um homem e de uma mulher, é isso que Paulo estava passando aqui para Tito e para Timóteo. A forma que um homem e uma mulher conseguem perseverar em Cristo é meditando na palavra, é tendo a palavra como bússola, como norte. Não é pelo que eu acho que você acha ou que alguém me disse, mas é instruído pela palavra. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se nós, como igreja, não tivermos o domínio básico, eu não vou nem falar, aí eu pastor, eu preciso ser formado em teologia para entender a palavra. Não. Se você tiver o conhecimento básico da palavra, você já não irá por qualquer fábula, você não irá por qualquer pessoa que ministre, que fale, que assim diz o Senhor, e Deus não tem dito na boca dele. Pastor, e como que eu defendo isso? É através da meditação da palavra de Deus. É por isso que Paulo, irmãos, ele está deixando bem claro aqui para Timóteo e Tito: olha, reconheça essas pessoas, saiba identificar esses falsos doutores da lei, que falam uma coisa, mas não cumprem metade do que falam. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É uma coisa assim. Ou seja, Paulo está deixando bem claro: olha, eu tenho experiência. É por isso que eu quero alertar vocês. Segundo ponto, vamos lá. 1.2, a experiência apostólica de Paulo, a experiência apostólica. Está aí no versículo de número 10 e no versículo de número 11. Olha o que diz aí: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas as me livrou. O que Paulo está falando agora? Ele está elogiando, no versículo de número 10, Timóteo. O que ele está falando para Timóteo? Parabéns, Timóteo. Apesar de todas as refutações, apesar de todas as heresias que têm se levantado naquela época, você tem sido fiel, seguido a minha sã doutrina. Presta atenção nisso. Muitas pessoas não têm sido elogiadas, sendo exemplos para outros, por causa que elas deixaram de seguir o que aprenderam lá no começo. Paulo está elogiando Timóteo, dizendo assim: apesar de ter tantas ramificações, tantas heresias, você tem sido fiel.
você continua seguindo a sã doutrina. E nós já dissemos aqui ao longo dessas terças-feiras que existem doutrinas que são inegociáveis. Não existe negócio, não existe combinado, não existe, não vamos dar um jeitinho, não. Doutrina do pecado, armatologia, é pecado, é pecado. Ah, não, mas pode, aqui não, é pecado. Doutrina da salvação. O homem, ele nasceu em pecado e ele precisa de um mediador, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que pagou o preço. Se não tem outro, ou melhor, não existe outro mediador a não ser Cristo. Qualquer coisa que inventem nesse interim é refutável. Ou seja, existem doutrinas que são inegociáveis. O que está acontecendo nos dias atuais? A modernidade. Tome cuidado com esta palavra, inovação. Vamos inovar. Vamos fazer algo diferente. Vamos chamar a atenção. Já que a palavra, e aí eu vou dizer isso, você vai entender. Já que a palavra não tem segurado o povo, vamos inventar coisa. Mas na verdade não é que a palavra não tem segurado o povo. O problema é a terra, porque a semente é a palavra. A questão é a terra, se é fértil ou não. E a questão também é quem lança a palavra. Porque não adianta nada também quem está em cima de um altar, falando balela, falando história de carochinha. A palavra, a essência da palavra, básica, pura, transparente, é capaz de alcançar a mais dura alma, porque a palavra de Deus, ela vai até a divisão entre a alma e o espírito e alcança os corações. Por isso que nós temos que entender que Paulo está elogiando. Irmãos, permaneça firme naquilo que você aprendeu. Permaneça firme. Paulo está falando aqui a respeito de Timóteo. Olha, eu vejo que você tem seguido no modo de viver, meu Deus, na fé, na intenção, no amor, na paciência. Olhe para cá, a perseverança, a sua perseverança, ela vai ser comprovada com as suas ações. Não adianta falar que você ama a Deus e não age dessa forma. Não adianta você falar, não, a minha vida é do Senhor Jesus, se a sua vida dia a dia não é entregue a Ele. A perseverança aqui, a fé que nos move a ter perseverança, é uma fé contínua. Por isso que Paulo está elogiando Timóteo. Agora, olha o versículo de número 12. E também, todos os que piamente, o que está escrito aí? 2 Timóteo 3,12, está na revista, mas se você puder ler comigo, eu vou agradecer. 2 Timóteo, capítulo de número 3, olha o versículo de número 12, o que está escrito aí? E também todos os que realmente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Jesus falou o quê? Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, não pegue sua cruz em mim. Aí vem agora Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, todos aqueles que piamente querem viver em Cristo padecerão. Olha como que a coisa está inovada hoje. Olha o nome das campanhas. Pare de sofrer agora. Eu não quero causar polêmica, mas tem uns hinos que são cantados na igreja que os crentes choram. Tem um que eu vou cantar aqui. Quer ver? Aqui assim, ó. Vai passar. Eu sei que essa lua. Aí vem Paulo dizendo o seguinte: quer seguir?
alguém diga assim: não vai passar não. Você que tem que suportar. A inovação é mais ou menos assim. Eu não estou falando que você vai ficar a vida inteira em prova. Aprenda a lidar. Eu peguei isso lá quarta-feira no domingo, lembra, gente? Aprenda a lidar com o processo. Quem gosta de suco de laranja? Não é gostoso você tomar um suco de não? Não? Tá bom, o suco que você gosta não. Ó, um suco de laranja natural. Hã? Delícia. Não é gostoso pegar o copo e glock. Mas e o processo que fez aquele suco de laranja estar ali? Alguém pegou a laranja, cortou ela, colocou no espremedor e... Processo. Todo mundo quer vitória, mas ninguém quer saber suportar o processo. O que o salmista disse? Ainda que eu andasse, você vai passar, cara. Você vai passar. Ai, mas eu não estou aguentando. Agora vamos entender a expressão querer. É isso que é interessante. A expressão querer aqui que Paulo está usando para Timóteo expressa uma decisão firme e um propósito de vida. E esse viver, querer viver em Cristo, inclui sofrer pelo Evangelho. Perseverar é mais ou menos assim. Eu estou na luta, está doendo, está machucando, mas eu não vou parar. E o que me motiva é porque se esse sofrimento que eu estou passando é por amor de Cristo, olha que interessante o que 1 Pedro capítulo 4, versículo 14 diz. Põe lá, vamos lá, 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. O que diz aí? Vamos lá, olha quem está aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se você, põe na versão a NVI ou NVT, se você sofre perseguição, se você é insultado, se você sofre calúnia, você é um abençoado. Por quê? Porque o Espírito de Deus repousa sobre você. Se eu estou passando algum tipo de privação, provação, angústia, calúnia, perseguição, se eu estou sendo insultado por amor de Cristo, é isso que me motiva a continuar. Porque o sinal pastor, eu quero um sinal que eu estou fazendo a coisa certa, que eu estou na direção certa. O que vai ter de gente te perseguindo, o que vai ter de gente te caluniando, o que vai ter de gente tentando fazer você parar. Aí você tem que lembrar o que Pedro está dizendo: bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Se eu desejo querer, eu desejo ter uma vida entregue a Cristo. É isso? Então esta vida não é só glória, não é só mar de rosas, não é só vitória, não, é prova. E Deus não deixa ninguém passar pela prova para ser desaprovado. O que muda é quem é provado. O que se altera é se a pessoa vai perseverar. E hoje essa é a expectativa para os dias atuais. Por isso que aqueles que se levantavam contra os enganadores, aí no tópico 1.4, eles eram perseguidos, eles eram caluniados. Quando se falavam a verdade que era contra as heresias da época, as pessoas se levantavam. E hoje, como tem pessoas que tem prazer em querer provar que o outro está errado, tem prazer em deixar claro que ele sabe, o outro não sabe. E aí, olha o que Paulo explica no versículo 13 sobre esses enganadores.
Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo... Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Guarda essa palavra, acho que você já tem ouvido o pastor falar muito disso. Os falsos profetas, os enganadores, que aqui a palavra, o termo é goés, são impostores no meio religioso. Não são pessoas de fora, são pessoas de dentro. Preste atenção. O tempo vai responder quem é quem. Não gaste sua energia, não gaste saliva, não queira entrar em questões como Paulo escreve a Tito, em questões genealógicas. Admoesta essas pessoas, tente pelo menos entrar num consenso. Se não der, sai fora. O tempo vai responder. É por isso que de vez em quando acontecem uns escândalos aí, mas ele, o tempo. Por isso que Paulo está falando assim, para identificar, porque eles são falsos mestres, doutrinadores de mentira. E aí entra uma coisa chamada ecumenismo. O que é isso? É uma religião juntando com outra religião e vira um negócio. E pode, não tem problema. Pera lá, calma aí, não vem com conversa fiada. A palavra de Deus não sou eu que digo, mas é a palavra de Deus. Diz que eles são charlatões, enganadores espirituais, que segundo a Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, olha o que a Bíblia fala desses que tentam enganar. 2 Pedro, capítulo 2, deixa eu achar aqui na minha Bíblia aqui, 2, 1, 3, o que está escrito aí? 1, 2, 3. E também houve entre o povo falsos profetas. E aí? Como entre vós haverá também falsos doutores, que induzirão completamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si eles repetida perdição. E olha agora. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será fascinado cada uma da E o 3. e por de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua eleição não dormirá. Olha o que Deus está falando. Esses falsos enganadores, por isso você tem que perseverar, irmão. Eles pegam a palavra de Deus. Meu, que nojo dá falar isso. Transformam em negócio. E eles fazem com palavras fingidas. Aí Deus fala, qual que é a sentença deles? Já de largo tempo não será tardia a sentença. O tempo vai responder. O tempo vai mostrar quem é quem. E nós, o que nós temos que fazer? Perseverar na sã doutrina da palavra de Deus. Irmãos, por isso que é importante. Eu preciso dar um aviso aqui para nós que somos da casa, para quem quiser pegar essa palavra. As pessoas, elas querem ficar pregando, querem ficar ministrando, mas cadê elas aqui para aprender? Cadê aqui para sentar, para ser orientado? Sabe por que eu falo isso? Porque não é em qualquer lugar que eu vou para pregar. Não é em qualquer lugar que as pessoas profetizam para mim. Por quê? Porque
Se tem pessoas que não têm sido instruídas na palavra de Deus, se não é instruída, é enganador, é falso profeta. E aí corre o risco de quê? Se, como Paulo disse a Timóteo, você tem seguido a sã doutrina, é importante estar nos cultos de ensino. Quem é mais experiente vai lembrar: escola dominical e culto de ensinamento. Eu sou cria de escola dominical. Aprender, por quê? Para refutar falsos enganadores, para refutar essa inovação. Então, Paulo está dizendo o seguinte: perceba quem é quem, saiba quem é quem, distinga quem é quem, para que amanhã, quando você for visitar algum lugar, um ambiente, que o Espírito de Deus, que não sou eu que digo, mas é o próprio Jesus que falou, o Espírito da verdade vos fará lembrar destas palavras. Quando alguém ficar falando conversa fiada, você fala: isso não tem nada de Deus, não. Amém? Amém. Então, diante dessas heresias, é preciso ter perseverança. E o que é perseverança? É você ver pessoas ensinando errado, heresias sendo levantadas, inovações. Agora, né, eu já disse semana passada, vou repetir. Agora, nesse mês, é um tal de colocar festa junina dentro da igreja. Não tem nada contra, irmão. Nada dos outros. Aqui não. Aí quer fazer arraial gospel, quer fazer não sei o quê. Pra que isso? Não, vamos segurar os jovens. Pera, não. A palavra de Deus continua sendo a mesma. Glória a Deus. Nós temos que refutar isso. Vamos lá para o próximo, vai. A perseverança, resumindo, a perseverança na fé e na doutrina é fundamental diante das heresias. Nós estamos no propósito aqui desse ano. Nós já estamos no Salmo 101, acho que é 101 ou 109. 101. 101. Estamos lendo a Bíblia. Onde você está? Que leitura você está? Já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Segunda vez que eu... Se você pega e diz que ama a Deus, e cadê a meditação? Vamos lá? Aprendendo, sendo inteirado e sabendo de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras. Interessante. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, Paulo destaca que a autoridade do aprendizado de Timóteo vem das Escrituras. E o que é interessante é que no versículo 14 de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14, a palavra que está escrita assim, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo está falando assim: permaneça naquilo que você aprendeu. A palavra de Deus é a estrutura básica para o alicerce de uma casa não cair, Paulo está dizendo o seguinte: você aprendeu com várias pessoas. E é tão interessante os exemplos que Paulo está falando agora para Timóteo. Você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, e comigo também. Paulo está dizendo, você teve um ensinamento. Olha para essa pessoa que está do seu lado assim: que bom que você está nesse ensinamento. Que bom. E que você permaneça no que você está aprendendo. Por quê? Paulo, ele tinha referência. Eu estou colocando para nós aprender, perseverança. Se você perguntar hoje para alguns irmãos, algumas irmãs assim, e não tem nada de errado nisso, tá? Qual que é a sua referência hoje de pastor, de pregador, de homem ou mulher de Deus?
você vai descobrir como que a pessoa está sendo instruída. Mediante a resposta dela, você vai saber como ela está sendo instruída. Tem pessoas, não é porque eu sou pastor de vocês não, mas tem pessoas que falam assim, não, eu gosto daquele. Aí você fala, caramba, nenhum no ministério dela, nenhum no ministério dele, tem alguma coisa estranha. Paulo está dizendo o seguinte, eu agradeço porque você aprendeu, você teve referência. Eu agradeço a Deus pelos ensinamentos que eu recebi lá atrás, de papai, de mamãe, de muitos obreiros. Deixa eu contar um testemunho meu aqui, tá? E minha esposa não deixa de mentir. Um dia eu estava meio coisado. Sabe quando você está coisado? E eu, como um pastor, eu falei assim, Nazaré, para que eu vou pedir oração? Eu sou pastor, besta, né? Para que eu vou falar? Aí eu lembrei de um senhorzinho chamado Nelson Moura, avô da minha esposa. Fui um dia, não falei nada para ninguém. Fui, ele já dorme no Senhor. Eu fui na casa dele. Quando eu desci lá, eu só falei assim. Acho que ele era presbítero aí, evangelista. E eu era pastor, viu? Que carga essas horas, mas não vale nada. Entenda esse sentido, tá? Eu cheguei para ele assim, você pode orar por mim? Só falei isso, ele falou, ajoelha aqui, meu filho. E ele falava baixo. Um senhor já de mais de 87, baixo. Cabelinho branco. Eu ajoelhei, irmão. Não prestou não, irmão. Ele colocou a mão na minha cabeça, parecia que tinha uma brasa na minha cabeça e começou a orar. Daqui a pouco ele começou a falar em línguas estranhas. Eu comecei a chorar. E Deus falou comigo. Referências. Pessoas que você sabe. Peraí, não é essa pessoa, eu sei. Agora eu posso te desafiar. Alguém te vê como uma referência de perseverança? Alguém olha para você e fala assim, não, aquela ali é perseverante. Aquela ali tem para me ensinar. Ah, mas tem que ser um pastor. Peraí, irmão. Não é só o pastor. Paulo está sendo instruído. Paulo está falando, sabe por que, Timóteo, você está sendo uma referência? Porque você foi ensinado na sã doutrina. Porque você não perdeu as referências. Ele permaneceu firme nas sagradas letras. Versículo número 15. Olha lá. E desde a sua meninice sabe as sagradas letras. Pai e mãe. Quem está me ouvindo vai ouvir futuramente. Quem educa o filho no caminho que deve andar não é pastor. Não é igreja. Nós estamos aqui para instruir, para dar uma orientação. Mas a educação cristã é o que Paulo está dizendo. Desde a tua meninice, você sabe as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte: desde pequeno, a sua família, a sua mãe, a sua avó, a sua família está te ensinando. Lê a Bíblia. Vamos orar. E eu vou dizer uma coisa que pode até chocar. Ai, mas eu não posso obrigar meu filho a vir para a igreja. Eu não posso obrigar minha filha a vir para a igreja. Obriga! Mas ele não quer. Obriga! Pastor, mas a palavra de Deus isso não é por força e violência. Então entrega o teu filho para o mundo. Joga e abandona ele. Não quer. Quantas vezes eu falei, pai, eu não quero. Para você, vai. Mesmo não querendo. Eu estava dentro da igreja. Não queria, mas está ouvindo a palavra. Por quê? Nós temos que instruir. Mostrar, pastor, mas é difícil. Eu imagino que deva ser. Mas vai se cumprir o que a palavra diz. Ensina o teu filho que no caminho que deve andar. Mas ele vai crescer. A semente vai estar lá semeada. Eu vou declarar uma coisa aqui, pai e mãe. Se você tem feito a sua parte no reino de Deus, semeando
semear a semente e ela vai frutificar. E qualquer hora dessa vai estar aqui dentro glorificando ao Senhor Jesus. É por isso que nós temos que ser perseverantes. E perseverança fala de exemplo. Perseverança fala do quê, irmão? Ou seja, se Timóteo ele orava, é porque ele viu alguém dentro de casa orando. Se ele meditava na palavra, é porque ele viu alguém dentro de casa meditando na palavra. É por isso que permanecer firme, Paulo lhe dá duas razões. Você está com a revista aí, irmão? Eu já estou indo para o final. 2.2. Ele é exortado a permanecer firme por duas razões. Primeiro, ele sabia de quem aprendeu. E segundo, o ensino vinha das Sagradas Escrituras. Isso aponta para uma real importância da educação cristã, desde a infância no lar. Ensinar o filho a entender a palavra do Senhor. A igreja é um apoio, mas é a família que ensina. Se a base da fé, se a estrutura da fé é a palavra de Deus, por isso que Paulo está dizendo para Timóteo: você tem guardado essa doutrina. Igreja do Senhor, medite na palavra do Senhor. Foi falado aqui antes, e foi a nossa irmã que já Cruz Amasa. Você se imaginou o mundo sem a Bíblia? Nós temos esse privilégio hoje. Muitos países é proibido a palavra, citar a palavra, muito mais carregar um exemplar da palavra. E tem gente que tem a palavra hoje, mas não lê, não medita, não persevera, não busca. Sabe o que eles querem? Revelação, inovação, fogo, movimento. Eu vou lá e volto, tá? Eu só vou lá e volto. Quem lembra do paralítico de Betesda? Do tanque de Betesda? Quantos anos ele tinha? Quantos anos ele estava ali? Quantos anos? 38? É isso aí, né? Vamos fazer conta? Quando Jesus foi lá no tanque de Betesda, quantos anos Jesus tinha? E Jesus iniciou o seu ministério com 30. Segundo alguns historiadores, ele tinha 33. Antes de Jesus nascer, preste atenção nisso aqui. Antes de Jesus nascer, Bartô, ele já estava lá, ó, 33 para 38. É 5 mesmo? Eu estou falando depois, 33 para 38. 5 anos antes de Jesus nascer, ele já estava ali. E o que ele estava esperando? Estava esperando o quê? Movimento. E quem espera movimento, espera o quê? Alguém carregar ele. Antes de Jesus nascer, o que ele queria? Alguém tem que movimentar. Alguém tem que me tirar. Aí quando Jesus vai, tá na Bíblia, meu irmão, depois você lê. Quando Jesus vai lá, aí ele fala assim: ô moço, e aí? Aí ele fala assim: ô Jesus, não tem ninguém. Jesus falou: o que você quer? Em vez de falar o que ele quer, ele vai falar: eu estou esperando um movimento. Posso atualizar a mensagem? Vou atualizar, tá? Estou esperando a campanha do 7 pulos. Eu estou esperando a campanha das portas abertas. Não, eu estou esperando alguém fazer o busco santo, a unção extrema. Eu estou esperando. Aí Jesus falou: cara, para de esperar em movimento. Quem está aqui? E Jesus é a palavra viva. É por isso que quando você é instruído na palavra, irmão, quem é instruído na palavra sente poder, sente graça, recebe milagre. Agora preste atenção, quem está entendendo, diga amém. Amém. 2.3. A Bíblia é divinamente inspirada. A expressão toda a escritura é inspirada por Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vem do grego
pneusto, que significa soprada por Deus. A palavra do Senhor é inspirada. Toda a palavra, toda a escritura, não é o Novo Testamento, é desde o Antigo, desde Gênesis a Malaquias, Antigo Testamento, depois Mateus, Apocalipse, Novo Testamento, todos os 66 livros, eles são inspirados. E o que é inspirado? Por Deus. Vamos? Vamos? O que é inspirado? Vamos, irmão? Não é possível. Oi? Inspirar. O que é inspirar? O que é expirar? Expirar é o quê? Expirar é o quê? Para fora. E o que é inspirar? Para dentro. Todos os homens que escreveram, eles receberam inspiração de Deus. Eles já tinham dentro deles. Ele já estava dentro deles. É por isso que toda a palavra é inspirada. Essa palavra significa soprada por Deus. Presta atenção aqui. Porque você acha, vou lá invocar, são coisas que eu preciso aprender. Quando Jesus morreu na cruz, entregou sua vida na cruz do Calvário, ele inspirou ou ele expirou? Hã? Por que ele expirou e não inspirou? Porque quando ele disse assim: Pai, em tua mão entrego o meu. O Jesus homem ficou na cruz, mas o Cristo Deus. Enfim, quando a palavra de Deus ela é revelada para o ser humano, é o próprio Deus falando. E se esta palavra eu meditar nela, é o salmista que diz: eu guardo a palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Se eu tenho a palavra de Deus que é inspirada por santos homens movidos pelo Espírito Santo, a Bíblia, ela tem essas características. Por isso, irmão, que a palavra de Deus, ela é o sustentáculo, é a base, é a estrutura, para que nós tenhamos uma vida espiritual perseverante em Deus. Guarde a palavra, medite na palavra, se alimente da palavra, em nome de Jesus. Porque, pastor, Timóteo, ele vai ser lembrado que quem aprende a palavra de Deus persevera e permanece na verdade. Quem aprende a palavra de Deus, repita comigo: persevera e permanece na verdade. Passarão os céus e a terra, mas aquilo que o Senhor falou não vai passar, vai acontecer. Por isso que nós entendemos que, uma vez entendendo quem são os falsos mestres, eu entendendo a importância da palavra, que me faz ter fé para perseverar, vamos para o 3.1. A autoridade apostólica. Estão entendendo, irmão, até aqui? Amém? A igreja reconhece e se submete à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento conforme a vontade de Deus. Mateus, Lucas, junto com as epístolas paulinas, são considerados igualmente inspirados como o Antigo Testamento. Assim, toda a Bíblia tem a mesma inspiração. Por que está falando isso, irmãos? Porque toda a Escritura não é só o Novo Testamento, não é só o Antigo Testamento. E por que eu estou falando isso? Porque tem algumas pessoas, alguns lugares, que eles falam assim: não, eu só vou pelo Novo Testamento. Novo Testamento, aí eu acredito. Aí Deus fala assim: não, mas eu gosto do Antigo. Eu sigo o que está lá no Antigo, a lei. Sigo a lei. Não é. Ou é tudo ou é nada.
Tem gente que fala assim, não, mas eu vou pelo novo. Não, a palavra está deixando bem clara, toda a Bíblia, ela tem igual atenção e credibilidade, tanto nos antigos profetas, quanto nos apóstolos do Novo Testamento. Então nós temos que meditar na palavra de Deus por inteiro. Amém? Amém. Abrangência, tendo as Escrituras como fundamento. Abrangência. No Novo Testamento, o termo Escrituras refere-se frequentemente ao Antigo Testamento. É o que eu acabei de falar. Porém, a expressão toda a Escritura inspirada por Deus inclui todos os 66 livros da Bíblia, pois o Espírito Santo destaca tanto as palavras dos profetas do Antigo Testamento, como dos ensinamentos dos apóstolos do Novo Testamento. Ou seja, todos eles eram inspirados, eles eram instruídos pela palavra do Senhor. Irmãos, preste atenção aqui, olhe para cá. Se você tiver a sua Bíblia, se você tiver a sua vida pautada na palavra do Senhor, vai ter vitória? Vai ter luta? Vai ter dias de alegria? Vai ter dias de tristezas? Mas uma coisa você tem que ter em mente: a sua perseverança fará se cumprir o que Jesus disse: aquele que for fiel até o fim será salvo. E ser fiel a Deus, você quer saber quando uma pessoa é fiel a Deus? Não é quando tudo está bem, não é quando tudo está legal, é quando as coisas começam a faltar, é quando a saúde começa a faltar, é quando a renda começa a faltar, é quando a adversidade começa a bater na porta. Aí você tem que entender o que Jesus, ele diz: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se Jesus venceu e disse para mim assim: quer vencer? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Por onde Jesus passou, teve dificuldades, teve acusações, mas no final ele foi vencedor. Aqui nessa terra, nós tendo a palavra de Deus pautada na nossa vida cotidiana, nós vamos passar por luta, por dificuldade, mas nós temos a certeza que se nós continuarmos perseverantes, chegaremos até aonde o Senhor quer que cheguemos. E aonde é, o pastor? É na vontade, é no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? O manual de Deus, eu termino aqui. 3.3. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu gostaria que todos os irmãos lessem, por gentileza. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. O que diz aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Segundo, você está com a Bíblia aberta? Não, irmão, você está esperando a tela aparecer. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, 16 e 17. O que está escrito aí? Vamos lá? Toda a Escritura é inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. As pessoas às vezes perguntam assim: pastor, como que eu posso me envolver na obra? Como que eu posso fazer a obra do Senhor? Primeiro passo: medita na palavra. Por quê? A palavra do Senhor, ela é o manual. Para quê? Ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Quero aprender a fazer a obra, quero me envolver com a obra, quero ser direcionado para fazer a obra. Medite na palavra. A palavra, ela é a única, é o único guia que vai te mostrar a luz de Cristo. Ela vai ensinar, redarguir. Redarguir é o que? É ensinar mostrando o caminho. É ensinar já falando para ele: ó, não faça isso. É ensinar já dando direcionamento. É fazer com que a pessoa já se precaveja. Corrigir a palavra de Deus. Quantos de nós já lemos a palavra do Senhor e ninguém precisou falar nada? A própria palavra já está falando para nós: pare de fazer isso, deixe de fazer aquilo,
Pare de observar isso. Pare de... A palavra tem esse poder. A palavra tem o poder de instruir. A palavra do Senhor tem o poder de instruir. É por isso que... olha o que me veio aqui na mente. Meu Deus, será que eu consigo achar aqui, Jesus? Juízes. É Juízes? Gideão? Gideão? Deixa eu ver se é Gideão. Quer ver uma coisa? Olha como a palavra de Deus é capaz disso. Deixa eu ver se é Gideão aqui, Juízes. Quer ver? Não é a história de Gideão, gente. Não é a história de Gideão. Peraí, pastor. Jesus, me dá graça. A história de Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20. Deixa eu ver se é Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20. Isso aí. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Isso, para pregador, me ajuda aí. Vai. Todo mundo conhece essa história. Josafá está numa guerra. E a Bíblia diz que os filhos de Moabe vão subir junto com os filhos de Amon contra Josafá. Muito maiores do que o exército de Josafá. Amon e Moabe vão contra eles. Aí Josafá faz o quê? Vamos orar, pô. Vamos jejuar, vamos orar para ver o que Deus vai falar para nós aí. Eles estão preocupados. Olha o que a Bíblia diz. Nos versículos de número 16. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Josafá foi orar. Quando Josafá vai orar, ele é instruído por Deus, e Deus mostra para Josafá onde estavam os seus inimigos. A palavra de Deus, ela te instrui. Ela fala como você deve fazer, onde você deve fazer, e ela até revela qual que é o problema. Pastor, me prova na Bíblia. Dou mais um versículo para nós ensinar, para nós encerrar. Está na Bíblia, está na Bíblia. 2 Samuel, deixa eu ver. Não, é 2 Samuel, Jesus? Deixa eu aqui. Quando Davi estava lá, e aí ele está com fome, a terra está com fome. Jesus, me dá graça. Quer ver? Isso, glória. 2 Samuel 21. Está vendo um negócio aqui, irmão? É para você entender como é instrução. Hoje eu não estou precisando da minha universitária, não. Mas eu não te rejeito jamais. 2 Samuel 21. Irmãos, alguém tem que me cobrar um dia para eu pregar sobre 2 Samuel 21. Ô, mensagem linda! Já passou por ali? Ó, que lindo! Palavra de Deus, ela instrui. Vou ler rapidinho para nós encerrar. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. Quantos anos? 3. De ano em ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gibeon? Depois você lê essa história na sua casa, mas o contexto é mais ou menos assim. Primeiro ano, fome, Davi não faz nada. Segundo ano, fome, Davi não faz nada. Terceiro ano, Davi não faz nada. Aí o que Davi faz? Vou orar. Quando Davi começa a orar e consulta, Deus fala assim: sabe por que a terra está com fome? Ó Deus instruindo. É por causa de Saul. Davi estava sofrendo por causa dos outros. E a palavra de Deus, glória, quando você ora, busca, ela até fala o motivo por que você está sofrendo. A questão é: você medita na palavra? Estou com um problema, estou com uma dificuldade. Vou perguntar para A, vou perguntar para B, vou perguntar para C, vou falar com a ciclana, vou falar com a fulana.
Antes de tudo. Aí as pessoas gastam todos os recursos, não é isso? Aí depois só que faz. Ai, eu vou orar. Oxi! Tem que ser o inverso. A primeira coisa que eu vou fazer, vou buscar a palavra do Senhor. Eu vou falar, Senhor, me mostra, me explica, me ensina, me instrui, me corrige. Quer ver uma coisa que eu aprendi com a palavra do Senhor? Quem tem bênção, diga amém. A bênção do Senhor é mais ou menos assim. Tem bênçãos que você não recebe. Primeiro, por quê? Tem situações, tem conquistas, tem desejos, tem sonhos que você não recebe. E sabe por quê? Aí você tem que fazer 3 perguntas. Instrução, estou falando de instrução, olha para cá, para encerrar. Primeiro, você precisa entender: é a vontade de Deus? Tem que pedir instrução a Deus. Senhor, é a tua vontade? Beleza. Se passar por esse crivo, é a vontade de Deus. Maravilha, maravilha. A vontade de Deus, top. Aí tem que fazer a segunda pergunta: e por que até agora não aconteceu? Aí a resposta pode ser 2. Sou eu que estou impedindo? Ou é o inimigo que está impedindo? Você vai saber a resposta da segunda pergunta. Se você passar pelo segundo crivo, tá? Se sou eu, Senhor, me corrige, me direciona, me ensina. E se é o inimigo? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A questão é você ser instruído na palavra, perseverar na palavra. A Bíblia diz que certa vez Davi, ele foi para uma guerra, venceu os filisteus. Passou depois de uns anos, os filisteus se levantaram de novo contra Davi, está na Bíblia. Aí Davi falou assim: vou de novo contra os filisteus. Aí Deus falou assim: agora não, me espera. Me espera, fica debaixo de uma árvore de amoreira. Enquanto eu não der ordem, você não levanta. E a Bíblia diz que Deus passou em cima da copa de amoreira. A amoreira balançou. Quando balançou, aí Davi falou: esse é o sinal. Agora eu vou. Instrução! Não fique chateado com o pastor, não. O pastor está aqui de domingo, de terça, falando: faz assim, faz assado, né? Olha, vai por aqui. Não vou, não quero. Eu não estou falando que a pessoa fala isso, mas as atitudes dela é isso que representa. Não vou, não quero, é do meu jeito. Vai, besta. Vai. Esse dia eu perguntei: é do teu jeito ou é do jeito de Deus? Não. Vai sair esses dias. Você quer seguir Jesus, Deus do seu jeito ou do jeito de Deus? É por isso que, quando nós somos instruídos pela palavra de Deus, nós temos uma regra fundamental para a nossa vida. Eu não negocio, eu não vendo e eu não troco a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. É isso que me faz ficar firme. É isso que me faz... Olha, irmão, a palavra de Deus, ela faz com que um homem e uma mulher perseverante, ele alcance aquilo que ninguém consegue alcançar. E eu não estou falando de coisas materiais, não, irmãos. Eu estou falando do maior prêmio que um homem e uma mulher pode receber. O que é, pastor? A vida eterna. Resumindo, no final das contas, Paulo está dizendo para Timóteo: se você for fiel, você vai entender que você vai conseguir perseverar. Que vocês, nessa noite, nós estamos aqui nessa noite, possamos entender esta palavra. A Bíblia é o guia seguro para toda a humanidade. A única revelação escrita por Deus e fonte de autoridade espiritual para orientar a nossa conduta diante de Deus. A Bíblia, ela vai nos ensinar a lidar com a sociedade, com a família,
seja abrangendo aspectos pessoais, nacionais, políticos, sociais, religiosos. A palavra é a nossa bússola. Amém, irmãos? Que você persevere em meditar na palavra. Eu agradeço a vocês, irmãos, que têm feito esse propósito, estarem aqui às terças-feiras. Chegamos à 13ª. E é por isso que nós terminamos as terças-feiras citando 1 Coríntios 15:58. Sede firmes e... Eu não sei quando, eu não sei a hora, mas eu sei que os sinais estão a cada dia evidentes que Jesus vai voltar. E eu vou ser bem sincero, eu estou com pressa. Eu não vejo a hora de Jesus voltar, mas enquanto Ele não vem, eu estou firme, constante. Passinho de cada vez. Tem gente que está correndo, tem gente que está voando. Não tem problema, nós vamos devagarzinho. O importante não é correr, o importante é ter direção. E a palavra de Deus, o salmista diz: como observará, como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? Palavra. Vou andar ali. A palavra está dizendo para eu andar? Não, então não vou andar. A palavra está dizendo: vai para a direita. Agora eu vou para a direita. Não falo. Não falo. Fala. Falo. Bússola. Direção. Amém, irmãos? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Vamos orar. Para que a palavra do Senhor... Você está com a Bíblia, o seu exemplar da sua Bíblia? Vamos fazer algo profético aqui hoje. Eu sei que é ensinamento. Irmãos, tem um hábito. Eu vi um pastor que é uma referência para mim, pastor Silas Malafaia, falando isso. O celular, o tablet, ele é um tablet, pode conter a Bíblia, mas não é a Bíblia. A modernidade está fazendo muita gente trocar um manual impresso por uma tecnologia moderna. Mas pegou a sua palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor, põe ela aqui no seu coração, aqui, ó. Oh, glória. Eu quero orar para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, nesse encerramento desta edição. Senhor, nós aprendemos aqui tantas coisas, Senhor, a respeito da Tua palavra. Sim, Senhor, também aprendemos como refutar, Senhor, heresias, refutar, Senhor, falsos ensinamentos, identificar, Senhor, falsos mestres, Senhor, meu Deus, e que tudo isso, Senhor, nós possamos resumir dizendo que a Tua palavra seja a base, a orientação, a estrutura, Senhor, para as nossas vidas, para que nós continuemos perseverantes, que esta palavra, Senhor, que o Teu filho, a Tua filha está neste momento segurando em suas mãos, ela possa ficar, Senhor, marcada, cravada, Senhor, meu Deus, marcada na vida de cada um, Senhor, no coração, na alma, na mente, Senhor, que nós possamos estar direcionados pela Tua palavra, Senhor, que nós possamos estar perseverantes na fé, por causa da Tua palavra. Eu te agradeço pela palavra, eu te agradeço pelos irmãos que passaram aqui, Senhor, essas terças-feiras conosco, Senhor, esses que assistirão futuramente, Senhor, muito obrigado, que nós possamos cada dia mais ser orientados pela Tua palavra, e quem crê diga glória a Deus, amém. Uma salva de